quanto menor a minha capacidade de pagamento, maior vai ser meu desconto. Isso. 10 mil, ela pagaria 600 mil por essa dívida de 1.200.000? Ele tem a possibilidade, então, de não aderir ao parcelamento convencional. Na procuradoria, você tem que ter débito de no mínimo 10 milhões. Quais são as transações disponíveis hoje na esfera federal? Tem alguma opção hoje de negociação específica para tentar reduzir juros, multa, relativa ao ICMS em Santa Catarina? Porque uma vez que você não tem a regularidade fiscal, seu direito a crédito ele fica afetado, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Hoje o bate-papo é sobre um assunto que tenho certeza que é a dor de muitos empresários, principalmente aqueles empresários que estão numa dificuldade financeira, que precisam procurar formas alternativas de estar solucionando essas questões no que diz respeito a dívidas tributárias. A nossa convidada de hoje é a Gabriela Bittencourt Zanella, ela que é especialista em direito tributário, e ela vai explicar pra gente quais são as estratégias existentes no que diz respeito à transação tributária. Gabi, muito obrigado por estar participando desse episódio, seja muito bem-vinda. Pode se apresentar um pouquinho para o pessoal de casa conhecer você? Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O podcast de vocês é um sucesso. Falar desse tema, que é um tema que me deixa inquieta e que me provoca, que, assim, profissionalmente, que me motiva, onde eu tenho bastante experiência. Eu espero poder compartilhar minha experiência aqui com vocês, ajudar o público que ouve vocês, que acompanha vocês, e vamos interagir. Eu sou advogada tributarista, sou especialista em direito tributário, sou mestre e conduzo o contencioso tributário da Menezes Niembur, sou sócia da área do núcleo de direito tributário lá na Menezes Niembur, e como a gente vivencia isso a todos os dias, eu acho que eu posso, em alguma medida, contribuir com vocês. Então, fiquem à vontade para perguntar o que for. A gente vai fazer bastante pergunta hoje. Obrigado, Gabi. O agradecimento e o oferecimento desse episódio é Marca Spam. Para nós, o pão é sagrado. E o pessoal da ID Mídias. ID Mídias, lá o César, o Júnior e toda a sua equipe. Vender não é sorte, é métrica. Pois bem, pessoal, vamos lançar a primeira pergunta aqui para a doutora, que a gente quer entender um pouco melhor. Primeiro, o que é a transação tributária? Vamos desmistificar o que é a transação tributária, porque às vezes... Eu, pelo menos, às vezes tenho essa confusão. É parcelamento, não é parcelamento. Parcelamento com desconto é muito conhecido também como refis, né? O refis. E tem o Instituto da Transação Tributária. Se puder explicar para a gente um pouco melhor quais são as diferenças desses institutos e o que cada um tem de particularidade, enfim. Perfeito. Assim, é um bom ponto de partida, né? A gente está acostumado a escutar, até 2020, a gente estava acostumado a escutar vamos usar o nome refis, mas é o parcelamento especial, né? Tem o parcelamento ordinário desde sempre, que você vai lá, parcela, não tem nenhuma condição, nenhum momento especial, ele está eternamente disponível para o contribuinte honrar com as suas dívidas quando ele teve algum momento ele adquiriu um passivo tributário. Daí, o que a gente tinha antes, até 2020? A gente tinha o parcelamento que era aplicado indistintamente para todo e qualquer contribuinte. Eles lançavam a lei de um parcelamento especial e você, como devedor, ia lá aderir ao parcelamento com as mesmas condições do vizinho, né? Não tinha nenhuma personificação ou não tinha nenhuma customização do contribuinte para aderir àquele refis. A partir de 2020, muito embora o nosso Código Tributário há 60 anos já permitisse a regulamentação da transação, então, a partir de 2020 foi regulamentada a transação junto com a pandemia. Acho que aquele projeto que já muito se vinha pensando, ele passou a existir. E aí, o que eles lançaram? Lançaram editais de transação. O que é a transação? A transação, a diferença dela, a nossa transação aqui no Brasil, ela foi inspirada no sistema norte-americano que chama Offer and Compromise. O que é a diferença dela? Ela analisa cada contribuinte, as especificidades da capacidade de pagamento de cada contribuinte. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela indica uma capacidade de pagamento presumida para cada contribuinte. Se você vai lá no sistema Regularize, que é o sistema da Procuradoria da Fazenda Nacional, você, contribuinte, vai ter uma capacidade de pagamento dos próximos 60 meses, de quanto você consegue pagar em tributo. E aí, o que eles fazem? Uma relação dessa capacidade de pagamento presumida com o que você, de fato, deve. E aí, para dizer se você tem ou não direito ao desconto. Então, a transação, ela abre um edital para todo mundo, mas você tem que estar capacitado para aderir a esse edital ou para apresentar uma transação individual, a depender da sua capacidade de pagamento. Em regra, é assim que funciona. Tá. Essa é a diferença do refis, do parcelamento especial ou do convencional para a transação. É essa análise
específica do contribuinte, né? Perfeito. Então, essa capacidade de pagamento que aparece lá no sistema, ela é presumida, como eu disse. Tem uma fórmula lá com vários critérios, uma fórmula mágica e que você chega nesse número, mas você pode contestar esse número. Então, ela é presumida, mas você pode demonstrar para a Procuradoria, a partir de um processo de revisão de capacidade de pagamento, qual a sua capacidade de pagamento efetiva. E aí a gente usa o laudo contábil, faz toda uma análise contábil da empresa, usa outros critérios, que não esse da fórmula, para mostrar que assim, a gente não consegue pagar o que vocês estão falando que a gente consegue pagar, a gente precisa do desconto para honrar com o passivo. Então, esse é qual que é o elemento principal da transação? É o ponto central, é a capacidade de pagamento. Que daí ele faz uma análise mais individualizada daquele contribuinte Exatamente. para aquela transação. E daí nessa questão, só para eu poder entender, a capacidade de pagamento, ele sendo um critério. Quanto menor a minha capacidade de pagamento, maior vai ser meu desconto? Isso. A gente tem, o que eles têm? Eles têm um rating, né? Se divide entre A, B, C e D. Se você é classificado no A e B, quer dizer que você tem capacidade de pagamento boa e você não tem direito a desconto. Então, o A melhor e o B é não tão bom, mas ele também não te dá direito a desconto. Porque a sua capacidade de pagamento, ela é superior ao valor do débito. A partir do C, você já não tem, você tem uma capacidade de pagamento que você precisa de desconto. Então, tem o C e o D, então é A, B, C e D de rating. Se você está classificado como C e D, você tem direito a desconto. Mais importante que o rating é o valor que eles atribuem à tua capacidade de pagamento, que é o que vai compor a fórmula para chegar no teu desconto, que pode chegar, dependendo, daí tem várias categorias, mas a 70% de desconto do débito e 100% de multijuros. É bastante. 70% de desconto na dívida principal pode chegar e 100% de multijuros? Isso, porque é limitado ao multijuros. Você nunca pode atingir o principal. O desconto não atinge o principal. Ah, não atinge o principal. É porque nessa hipótese, provavelmente, o valor do montante tem um multijuros ali muito expressivos, né? Depende do tempo da dívida, né? Quanto mais antiga, mais... Uma questão para quem está assistindo, está nos ouvindo. O empresário que tem lá o seu passivo tributário, que deixou de pagar imposto por algum motivo, ele tem a possibilidade, então, de não aderir ao parcelamento convencional, que seria aquele básico que você vai lá, faz o parcelamento sem nenhum benefício, sem nenhum desconto, e ele pode optar por uma transação. Isso a gente está falando para os tributos da espécie federal, Simples Nacional e os tributos federais para quem é do regime normal, Isso, correto? Quando eu falar aqui, eu vou falar majoritariamente da esfera federal, que é onde a gente tem mais potência, né? Onde a transação funciona já há mais tempo e funciona com mais eficiência. Mas a mesma lógica tem se aplicado nos municípios e nos estados para os passivos municipais e estaduais, né? Então, é assim que funciona. Tá, deixa eu tentar botar um exemplo aqui prático para a gente, né? Então, vamos supor que a dívida principal é de R$600 mil, certo? Com multijuros, ela está hoje em 1.200.000. Certo? Se a gente dividisse esse 1.200.000 em 60 meses, daria 20 mil por mês. Porém, lá o rating da empresa diz que ela tem uma capacidade de pagamento de apenas R$10 mil. O valor dela ficaria 10 mil, ela pagaria 600 mil por essa dívida de 1.200.000? Ficou clara a pergunta? Se não ficou, é que assim, ó, como é que é a conta, tá? Você tem principal, multijuros. O principal nunca vai ser afetado. Então, e o multijuros pode ser 100% aniquilado, desde que ele não ultrapasse 60%, depende da categoria, né? No caso de recuperação judicial, é 70% da dívida. Em um outro caso normal, a regra é 65%. Daí não pode passar disso do valor total da dívida. Entendi. Mas então é isso. Então daria para... Um exemplo prático seria isso. A empresa tem 600 mil de principal. Se a capacidade dela de pagamento falar que ela só consegue pagar o principal, o parcelamento dela vai ter o desconto total, 100% multijuros, e ela vai só pagar o principal. Isso. É que daí a transação como o próprio nome fala, ela é individual de cada contribuinte. Diferente do Refis, que é um programa amplo e genérico para todos, né? Isso. É importante, assim, falar individual, porque a classificação transação individual, ela já é uma classificação dentro da transação. Porque você pode ter uma transação por adesão, que aí você vai lá no sistema, faz a adesão e é isso, né? Não tem essa relação com a procuradoria, um acordo, uma negociação. Porque a transação nada mais é que uma negociação. Né? E daí, se você vai pelo sistema, o que
é customizado, é a sua capacidade de pagamento. Cada um vai ter um desconto de acordo com a sua capacidade de pagamento no sistema. Ele vai lhe dar o desconto. Mas a transação que a gente chama de individual é aquela que você propõe à procuradoria, dentro das limitações legais, o que você consegue pagar no fluxo. Aí você pode propor um fluxo de pagamento próprio, né, de acordo com a sua atividade, de acordo com a sua capacidade de pagamento, com o seu fluxo de caixa livre. Então, isso na individual é permitido. Você tem mais benefícios numa transação individual do que numa transação por adesão. Né? É que, tipo, a adesão, ela analisou a tua capacidade de pagamento, então ela fez uma transação personalizada para ti, só que ela respeita um padrão lá definido pela Receita Federal. Então, tu vai lá e opta, né? Eu quero essa, eu quero aquela. E daí me parece que a transação individual é aquela que tu já consegue ter uma negociação um pouco melhor, de acordo com as tuas particularidades. Tem um diálogo, né? Com a procuradoria. Essa é a essência da transação, é um diálogo. E quando é por adesão, não existe. Muito embora, assim, a procuradoria esteja sempre aberta. Eu estou falando da federal, mas eu acho que se aplica para quem regulamentou, os estados e municípios que regulamentaram a transação também, em alguma medida, se aplica. Uhum. Mas por adesão é sistema, mas eles têm uma abertura, assim, de você manda e-mail para a procuradoria, eles respondem, você marca audiência, eles respondem, entendeu? Então tem um diálogo, o objetivo deles é receber e poder recuperar aqueles débitos que as empresas não arrecadaram, majoritariamente, né? Eu acho que é arrecadar, né? Sim. Acho que isso muito embora seja a gente tem foge do litígio e senta à mesa com a procuradoria para ter uma conversa e para ver o que é melhor para os dois lados, mas a gente não pode esquecer da essência da necessidade de arrecadação, e que é um programa que visa a arrecadação, isso, né? Gabi, uma dúvida. O empreendedor que está em casa, ele consegue consultar a capacidade de pagamento da empresa dele de maneira fácil, simplificada? Muito fácil, pelo sistema. Se ele tem um cadastro no Regularize, provavelmente se ele tem dívida inscrita em dívida ativa, ele vai ter um cadastro no Regularize, que é o sistema o Andrei conhece, deve conhecer bem, da Procuradoria. Então lá tem um lugar que você acha capacidade de pagamento. Vai ter a fórmula preenchida e os números, e tem a sua capacidade de pagamento versus o seu passivo. É bem simples, então. Uhum, e o que daí é preenchido com os dados contábeis da empresa, né? Com ativo, passivo, patrimônio líquido. Isso, se a pessoa pedir para a contabilidade fazer, então, é uma coisa simples, assim. Eu tenho uma parcela de tanto, eu tenho uma dívida tanto que o parcelamento está dando X, só que a minha capacidade de pagamento lá no site é menor que isso, então faz sentido eu andar para a transação. Na forma prática, eu acho que é o seguinte, né, Gabi? A empresa evidencia a situação atual dela através dos balanços e demonstrativos contábeis e diz, a minha realidade é essa. Uhum. E aí vai ser classificado, conforme o rate que você falou, para a procuradoria ter uma base de como parcelar aquilo com a empresa. Isso, a revisão da capacidade de pagamento funciona assim, né? Que daí você precisa do advogado e do contador. A gente tem... como é que a gente faz a gente acessa a capacidade de pagamento da empresa e daí faz essa conversa com a empresa, com a contabilidade da empresa e identifica, essa empresa não tem essa condição que a procuradoria disse que ela tem. O que a gente faz? Um trabalho em duas mãos, né? Tem o nosso contábil lá no escritório, a gente faz o laudo contábil e aí a parte do jurídico faz a argumentação para demonstrar, para justificar índices econômicos. A gente apresenta toda a contabilidade, apresenta o fluxo, projeta os próximos 60 meses, como é que ele vai ficar, para demonstrar que, eu não consigo pagar o tributo sem o desconto. Então, isso a gente faz, assim, em poucas palavras, é assim que funciona. Ou eu preciso de um prazo maior, ou eu preciso, né? Às vezes, negociar alguma entrada, enfim. Na revisão de pagamento, você só lida com a capacidade de pagamento. Mas na transação, daí quando individual, você propõe, pode negociar. E não tem essa de prazo maior, porque na lei tem um limite, né? Então, qual que é o prazo máximo dessas negociações? 145 meses, mas o negócio do 145 é bem específico para uma determinada categoria. Tá. Mas, em regra, é 120 para tributo não previdenciário e para previdenciário, que tem uma limitação constitucional de 60 vezes. 60. Um prazo bem bom, né? Então... Com desconto ainda, né? Já entrando nessa questão, só para reforçar, né? Então, o desconto ele se aplica na esfera federal para todos os tributos, inclusive os previdenciários. Inclusive os previdenciários. E daí, claro, tem a questão das condições que são diferentes, né? Talvez para a condição do previdenciário vai ser uma condição, para o não previdenciário vai ser outra. E daí o ICMS... Pessoa física tem mais desconto. Simples Nacional também, geralmente tem uma condição separada, né? Tem o microempreendedor e tal, mas... não, exatamente para o Simples Nacional. Entendi. Eu ia perguntar isso, já
sobre o Simples, até porque em setembro de cada ano, geralmente, as empresas recebem lá a cartinha de exclusão do Simples Nacional, né? Porque é condição você estar com regularidade fiscal em dia para poder optar pelo Simples Nacional, né? E aí, só que para efetuar esse tipo de transação que você está comentando, os tributos eles têm que estar em dívida ativa, correto? É legal explicar assim, ó, o tributo, ele pode estar na esfera da Receita Federal. Que a gente fala conta corrente, que é quando Isso, você deve no mês anterior, ele vai para a conta corrente e fica devendo lá. Quando é declarado e não pago, ele fica na conta corrente. Isso. Agora, se você é autuado, se tem um auto de infração, ele vai para o contencioso. Se você impugnar, vai para o contencioso. Ou se não impugnar, em algum momento ele vai ser inscrito em dívida ativa. Tá. Né? Então, na Receita Federal, quando você quer negociar, você negocia com a Receita Federal. Quando o débito está lá naquele âmbito. Só que declarado e não pago, não existe nenhum programa vigente. Só existe para quando está no contencioso. Daí tem uma transação específica para o contencioso. Você está no conta corrente, você tem que esperar migrar para a Procuradoria para negociar com a Procuradoria. Porque daí tem sai da Receita, é inscrito em dívida ativa, e a Procuradoria tem a CDA, que a gente chama, que é certidão de dívida ativa, para executar e cobrar em juízo essa dívida. E daí você tem que começar a negociar com a Procuradoria, que hoje é bem mais aberta e tem bem mais possibilidades, e principalmente para tributo declarado não pago, que no caso do Simples... Que a grande maioria, né? Tributo declarado e não pago. É muito comum no Simples isso acontecer, e a gente tem um grande problema, que é o limbo. Esse limbo, você fica sem regularidade fiscal, não consegue negociar em lugar nenhum, tem que esperar essa transição que demora, não tem um procedimento padrão, assim, você não tem previsibilidade nisso. Eles têm até 90 dias para escrever em dívida ativa, né? Mas eles É isso que eu ia perguntar, porque a data de inscrição em dívida ativa a gente observa que não tem um padrão, né? Eu não sei te dizer, porque assim, alguns contribuintes estão com débitos há pouco tempo e são inscritos em dívida ativa. Outros têm há um bom tempo e não estão inscritos em dívida ativa. Exatamente. A gente não entende essa lógica, assim, mas deve ser fluxo de cada região, não sei como que acontece. Tem, às vezes... contribuintes acionam o judiciário para tentar agilizar a inscrição ou até administrativamente fazem um pedido, que eu acho mais produtivo, não acionar o judiciário, mas administrativamente entrar lá na rede de contato deles e pedir essa inscrição, que depende mais da Receita do que da própria Procuradoria, esse envio, né, do débito. Mas eles ficam, assim, e é bem comum uma empresa ligar e falar, tô nesse limbo, o que eu faço? No caso do Simples, eu preciso renovar a minha opção, mas eu não tenho... Então, assim, não tem uma saída, porque o que acontece? Olha o problema. Você tem a inscrição, mesmo que você tenha inscrição em dívida ativa, os editais abertos, eles têm uma delimitação de data de inscrição em dívida ativa. E você tem que estar inscrito em dívida ativa no mínimo há 90 dias para poder ser inserido em algum edital. Então, você fica muito tempo, ou você vai pagar no parcelamento ordinário, sem desconto, enfim. E depois migrar, mas aí você tem que esperar, tem que contar com essa inscrição em dívida ativa, porque... Mas aí se tá parcelado, eles não escrevem, né? Não, mas eu tô dizendo para fazer um ordinário na Procuradoria, né? Enquanto na você Procuradoria, não tem edital. Entendi. Na Receita não, que daí você parcela... Não escreve dívida. A não ser que você faça aquilo só para continuar no Simples, depois deixa de pagar. Assim, né? Mas... É um mecanismo que você tem para lidar com isso, mas não tem uma saída. Eu fico muito curiosa, assim, para saber, até faz parte das nossas sugestões, assim, quando a gente tem essa integração com a Procuradoria e com os próprios auditores da Receita, a gente sempre trata desse tema, porque a gente cansa de cliente ligar perguntando, o que eu faço? Tá no limbo e eu preciso da regularidade Deveria fiscal. ser talvez alguma coisa meio que automática, né? Passou dos 90 dias e já inscreve em dívida, né? O Estado de São Paulo, ele é assim, ele é muito eficiente. Já deu a data ali, eles já pegam e já fazem a inscrição da dívida ativa. Perfeito. E a Fazenda Nacional já não, né? E daí, é um direito subjetivo do contribuinte pedir a inscrição? Tipo, olha, está o débito aqui em 90 dias, eu quero que vocês façam a inscrição. Sim, porque a legislação diz que eles têm que inscrever em 90 dias. Então, ele tem esse direito, mas... Na prática, a questão é outra, né? Já aconteceram casos de... A gente nunca patrocinou isso, mas casos de o cliente entrar com ação judicial e o próprio entendimento jurisprudencial, ele não é uniforme. Né? Então, tem juiz que dá, juiz que não dá, juiz que inscreve, não inscreve. Então, tudo tem que contar com o tempo, porque protocolar a ação, conversar com o juiz, e daí cumprir, né? Se tiver uma decisão favorável, eles cumprirem a decisão. Falar em tempo é uma dúvida que eu tenho em relação à transação. Porque a gente, voltando ali anteriormente, a gente conversou que tem por adesão, a transação por adesão, e a transação individual, né? Aquela que eu vou lá no sistema e já pego algo pronto para mim, e aquela outra que eu vou lá e vou negociar com a Procuradoria.
Quais são os tempos, assim, mais ou menos, para que um contribuinte possa aderir a uma transação tributária? Tem um tempo médio, um tempo mínimo, um tempo máximo? Ou é muito parecido com a dívida ativa que cada caso acaba acontecendo num prazo diferente? A adesão é rápido. No mesmo dia você consegue aderir, daí você tem que pagar a primeira parcela para acontecer a homologação da transação, até para suspender a exigibilidade. E na individual, o que a gente tem enfrentado, como eu disse, assim, a transação fez aniversário de 5 anos agora. Tem 5 anos, né? Isso mudou bastante. A gente ainda está tentando entender como que ela vai funcionar, mas mudou bastante da nossa primeira transação individual que a gente representou lá no escritório para o que acontece hoje. Lá antes era mais rápido, mas eu digo assim, a gente fez uma transação individual, uma das maiores do estado de Santa Catarina. Teve uma redução de 200 milhões. E nessa transação foram 2 anos de vai e volta com a Procuradoria. A gente fez reuniões, fez audiências, tinha oralidade nessa negociação. Era uma transação de fato verdadeira. Uhum. Foi bem customizada, bem artesanal, assim. Mas com o tempo, eu acho que foram muitos pedidos protocolados de transação individual. E isso o sistema dele, eles não estavam prontos. Sobrecarregou. Eles começaram a ter equipes especializadas. Você precisa de uma equipe, que não é a mesma que vai executar, mas é uma equipe só para transação. E mesmo assim, é muito enxuto para eles poderem dar conta de todo mundo que apresenta uma transação, analisar, porque tem todo um rigor de analisar os documentos. Então, a gente hoje diz para o cliente, não tem uma previsão, em média 2 anos, mas assim, até ser analisado, hoje não tem... demora, o cliente fica lidando com aquilo, isso é um outro problema que eu acho que não é nem culpa da Procuradoria, porque é o que eles têm, né? Eles estão usando ao máximo da potência que eles têm, e eles precisam contratar mais, ou fazer mais concurso, né? Mas eu acho que é uma dificuldade que a gente enfrenta, porque desde o momento que a empresa se estrutura para aderir uma transação, até o momento que ela vai ser homologada, é muito tempo, e isso pode afetar a programação dela, né? Porque ela vai começar a sofrer execução fiscal, ela vai começar a sofrer constrição patrimonial, e se nesse meio do caminho ela não conseguir que a Procuradoria, ativar a Procuradoria, pelo menos para suspender essas cobranças, isso afeta todo o planejamento dela e até a saúde financeira dela, né? E a condição que ela tem de honrar com essa transação em algum momento. Perfeito. Isso até é uma pergunta que eu tenho, porque alguns clientes, enfim, eles acabam pensando porque assim, o parcelamento é algo mais rápido, né? É algo que tu executa o parcelamento sistêmico. Tu vai lá, entra em alguma condição, não costuma ter tantos benefícios, mas aí você adere o tributo passa a estar suspenso a partir daquele momento. Ou seja, a Procuradoria não vai fazer a cobrança de tributo, não vai pedir penhora de bens, penhora de dinheiro de conta, enfim. Já a transação não, né? A individual, não. Essa é a pergunta. Quando a gente entra para uma transação individual, que aí tem esse lapso temporal de negociação. Tu comentou que, por exemplo, o caso que tu passou demorou 2 anos. Então, não seria nada difícil uma nova transação também demorar esse tempo, né? Tem as peculiaridades, enfim, né? Mas, enfim, vamos supor que a transação demore 1 ano para você fazer. Durante esse tempo, não fica suspenso o crédito tributário, ou fica? Não fica, tá? Porque, assim, não é uma causa... A proposta de transação não é uma causa de suspensão de exigibilidade nem de suspensão de execução. O que pode acontecer, que é a critério da Procuradoria, é a suspensão das execuções fiscais, que pode ser acordada no momento inicial da transação ou até por um mecanismo que a gente chama de negócio jurídico processual, que anda em paralelo com a transação. Então, o que a gente já fez e o que a gente fomenta, assim, que acha que é bem positivo se isso acontecer de fato, nos casos que os devedores realmente pretendem, né, honrar com passivo, é fazer esse negócio de dizer assim, eu vou pagar lá, eu tenho garantia em juízo, você pode suspender as execuções para eu poder me organizar, porque se eu começar a sofrer bacenjude, se eu começar, meu bem vai para leilão, já era, né? As condições que eu tinha para pagar hoje, que eu tenho para pagar hoje, não vou ter a mesma condição, porque o meu patrimônio vai ser todo afetado. Então, essa suspensão depende fica a critério da Procuradoria até ser homologada. Quando a transação é homologada, você assina um acordo, ou então quando você faz a adesão para o sistema, daí você tem a suspensão da exigibilidade, assim como o parcelamento. Perfeito, perfeito. Tá, e falando do ICMS, que é um dos impostos que mais pesa no bolso do empresário catarinense, principalmente no ramo do varejo. A gente tem alguma opção hoje de, minha empresa está devendo ICMS. Estou lá com 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de ICMS devendo. Tem alguma opção hoje de negociação específica para tentar reduzir juros, multa,
relativo ao ICMS em Santa Catarina? Não, o que a gente teve o Recupera Mais, a gente estava aqui antes de começar conversando sobre o Recupera Mais, que foi uma oportunidade de parcelamento muito positiva. Foi um programa criado, Foi um programa específico, e que também aplicou indistintamente para todo e qualquer contribuinte, não era uma transação, mas depois disso a gente não teve mais nada, mas esse ano, recentemente, foi regulamentada a transação tributária no estado de Santa Catarina. Até a gente teve a honra de participar de uma reunião, de conhecer a lei antes de ela ser publicada, junto com a Secretaria da Fazenda do Estado, e ela tem algumas limitações, mas é um ponto muito positivo, só que a gente depende de um lançamento de um edital, porque ela também vai ter uma transação individual, também vai ter uma transação por adesão, vai funcionar da mesma forma que a federal, mas tem delimitação de inscrição em dívida ativa, então dívidas muito recentes, elas não vão poder ser incluídas na transação, mas é isso que esse aqui é o projeto agora, Falta né? ser regulamentado ainda e ser publicado. Foi regulamentado, mas precisa criação de editais, como acontece na Procuradoria, que tem a lei, daí cria edital para ver como é que vai funcionar. Vai ter um comitê, isso tudo tem que ser criado para a gente poder começar a fazer as transações, mesmo perante o estado de Santa Catarina. E também nada impede do empresário que está hoje com débito de ICMS fazer um parcelamento comum. Ordinário para todas e quando as sair o esferas edital, sempre tem. né? Ele Isso. migrar aqueles débitos que já foram parcelados para um edital mais vantajoso. Isso acontece também, né? Acontece essa ou repactuação, que a gente chama, ou migração, né? Que você está... quando abre um edital, você faz essa transferência do valor, e como não tem benefício nenhum, então você vai para algum modelo, algum programa. Melhor, né? Uhum. Uma dúvida que eu queria entender. Eu fiz uma transação, por exemplo, faz 2 anos. Tá. Né? E veio uma crise econômica, novamente. Eu estou aqui de mãos atadas, eu tenho que ou pagar a minha folha de pagamento, ou vou pagar a minha guia de imposto, certo? Eu opto por pagar minha folha de pagamento para a empresa continuar viva, para continuar tendo funcionário. Essa transação, ela fica excluída pelo fato de eu deixar um novo imposto federal em aberto? O que acontece? Assim, nesse teu exemplo, você já tinha... Eu já fiz a transação faz 2 anos atrás, veio uma nova crise econômica aí. Tem 2 cuidados aí, porque a regra é, uma vez que você faz adesão à transação, você tem que manter o seu corrente em dia. Então, isso pode prejudicar e pode causar uma rescisão para essa transação que você cancelou lá atrás. E se isso acontecer, você tem causas de rescisão e causas de impedimento de você aderir a uma nova transação. Se você deixar de pagar essa transação antiga também, você fica 2 anos impedido de aderir a uma nova. Então, o ideal é assim, se você não vai conseguir pagar, cancela, né? E daí vai ter que gerir esse passivo. A transação, Tá. não consegue, nunca seja excluído de uma transação, porque daí você vai ficar com impedimento de 2 anos para aderir uma nova. Isso aqui na esfera federal, né? Eu acho que no estado de Santa Catarina, salvo engano, na legislação, esse tempo é de 5 anos. Tem um tempo maior, assim. Tá. Não vou confirmar, mas salvo engano é isso. Daí você fica 5 anos sem poder aderir, né? Imagina que que daí você vai se reerguer e vai querer aderir de novo. Então, cancela e aí vai ter que lidar vai gerir o passivo e mitigar os riscos ou, eventualmente, vai ter que dar o patrimônio, vai ter que... Fica Fazer sujeito alguma às coisa. sanções. Né? Mas se você tem condição, você pode aderir daí nova transação desse novo passivo que foi gerado. Mas o que a regra diz é que você tem que manter o corrente em dia. Tá, deixa eu botar em linguagem normal. O corrente em dia é o que você deve hoje, né? O que eu devo no mês, eu tenho que deixar em dia para a transação estar funcionando, estar ativa. Entendi. Então, numa situação que fiz a transação, porque é 60 meses, daqui a 2, 3, 4 anos, passo por uma crise econômica, preciso tomar uma decisão entre pagar um imposto e pagar uma folha, eu tenho que buscar recurso, de repente, em banco ou em outra forma, porque eu não posso deixar esse imposto federal em aberto com uma transação corrente, é isso? Isso, daí busca um financiamento, e até porque quando a regularidade fiscal, é legal falar da importância da regularidade fiscal, né? O que isso afeta da conformidade fiscal para o empresário? Porque uma vez que você não tem a regularidade fiscal, o seu direito a crédito ele fica afetado, né? Muitas vezes, para conceder um financiamento, você precisa apresentar a certidão de regularidade fiscal. E você não vai ter. Então, isso vai afetar os parceiros, vai afetar a imagem da empresa, vai afetar o patrimônio, né? Porque vai começar a receber cobrança. Então, essa que anda junto com a transação, a conformidade fiscal, a importância de manter essa regularidade fiscal e de você ter um projeto para isso, né? Um projeto estratégico para
olhar para isso e a transação é uma solução muitas vezes, né? Quando você consegue pagar. Eu vou aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, a marca Spam. Para nós o pão é sagrado. Também o pessoal da ID Mídias, que para eles vender não é sorte, é métrica. Vamos voltar naquela questão que tu acabou de comentar, porque, Ramon, pelo que tu comentou, tipo assim, eu já fiz uma transação e tal, e daí depois de um tempo tive uma dificuldade financeira. Mas o que a gente observa na prática é a situação acontecer mesmo sem transação. Tipo, a transação ser a solução para um caso desse, né? Porque, vamos lá, o empresário, como tu comentou anteriormente, o empresário está lá na mesa dele com um problema, fornecedor para pagar, folha de pagamento para pagar, imposto para pagar, que todo mês tem todas essas dívidas que a empresa começa, e ele tem que optar, em certa forma, em pagar um ou outro, né? E daí a transação tributária, só para a gente poder deixar isso bem claro, acaba sendo uma alternativa para aquelas pessoas que optaram por pagar a folha de pagamento, optaram por pagar os seus fornecedores para que a empresa se mantivesse viva, e daí depois de um tempo pensa, olha, agora eu estou com reestruturado, eu consigo pensar em alguma forma de estar liquidando aquelas dívidas. E daí utiliza a transação tributária como instrumento. Falando na esfera federal, a gente comentou sobre o Estado, né? Hoje existe as transações que estão disponíveis hoje são... Tu pode dar uma pincelada melhor quais são as transações disponíveis hoje na esfera federal? Porque sobre ICMS Santa Catarina já comentou, né? Sim. E você comentou algumas que geralmente estão disponíveis. Hoje existem algumas específicas que estão disponíveis? Ou há expectativa que seja lançada alguma transação a nível federal que tu possa comentar um pouco melhor pra gente? Não, tem diversos editais lançados, né? Alguns que vão vencer agora no final de setembro. Mas desde o início da transação, desde 2020, esses editais eles são renovados, ou são criados novos editais, são lançados novos editais, ou eles prorrogam o prazo que consta no edital. Então, hoje tem em regra, na Procuradoria é o que tem mais opções de transação, porque daí é qualquer débito. Daí tem edital, tem além da transação individual que não tem um prazo, ela fica lá, ela é permanente. Por edital tem essas vigências, então você consegue colocar qualquer tributo. A gente tem o Desenrola Rural, tem o da capacidade de pagamento, tem um que é de carta, fiança e seguro-garantia, para quem tem débito com carta, fiança e seguro-garantia, tem para pequenos valores, né, de até 60 salários mínimos. Então, tem várias opções, estou assim, resumindo, mas tem diversos editais abertos hoje na Procuradoria. Perfeito. Você só tem que... Qual que é a importância de você fazer um mapeamento estratégico do seu passivo, que é o que a gente faz? Chega o cliente lá, a gente recebe lá o empresário, a gente faz um mapeamento, primeiro momento estratégico do passivo, tá? O que acontece, onde é que ele tá, se ele tá garantido, se ele não tá, se tem se é um contencioso, se tem chance de êxito, se não tem chance de êxito. A gente faz essa análise débito por débito e programa essa transação. Mesmo que seja por sistema, é muito importante que o contador e o advogado estejam trabalhando juntos, né, nessa solução e pensem de forma estratégica, porque não tem como chegar lá no sistema e aderir sem fazer um planejamento, né, e é individual muito mais. Porque uma coisa importante, assim, é a credibilidade que você tem perante a Procuradoria, principalmente, ou a Receita também, né, porque você consegue fazer transação individual na Receita, ou até nos estados, mas como é importante a credibilidade, como se você tem a intenção de pagar, você faz transação. Se você não tem, não faça, né? É uma boa dica para o empresário. A gente não representa um cliente que vai lá para ganhar um tempo, isso não existe, assim, porque até a Procuradoria já recebe de outra forma, isso é bem prejudicial. Então, já que tem essa oportunidade, né, acho que a gente tem que agir corretamente e pensar nesse plano. Quando a gente conseguir honrar com a dívida, a gente vai fazer uma proposta de transação, vai aderir. Por sistema já é um negócio que, assim, é difícil de prever, porque você está fazendo um plano de 120 parcelas, né, até na individual, prever o que vai acontecer. Mas você projeta, você tem uma noção, e daí no meio do caminho, se der algum problema, você aciona a Procuradoria de novo para manter essa relação amistosa, assim. Porque, muito embora a gente se formou advogado, e tanto o procurador quanto a gente estudou processo, né? A gente estudou litígio. Mas a transação traz essa oportunidade da gente dialogar, de a gente chegar no consenso pensando no que é bom para as duas partes. Então, a gente não pode perder isso e essa essência da transação, que eu acho que tem um futuro enorme pela frente, veio para ficar, né? Acho que pode acontecer refis, pode, mas eu acho difícil na esfera federal ele voltar, assim. Acredito muito nesse Instituto da Transação e acho que vale a gente, enquanto representante do contribuinte, o contribuinte, honrar com isso também, né? E fazer a sua parte. Uma via de mão dupla, né, Gabi? Exatamente. E a boa-fé
do empresário, enfim, e honrar com aquilo e ter uma continuidade nos pagamentos, porque tem até uma frase que eu não me recordo do autor, mas nada é mais certo na vida do que a morte e os tributos. Não, a morte e os impostos. A morte e os impostos. Tributos dá para entender. Então, todo empresário vai, talvez em algum momento financeiro, passar por essa situação de não conseguir arcar com o seu pagamento, de precisar dar outras prioridades e não honrar com o pagamento em um determinado tempo. Então, acho que a grande dica é procurar um advogado tributarista e que faça esse planejamento, esse mapeamento junto com... E um bom contador, um bom contador, para que consiga as melhores condições para aquela empresa naquele momento que ela está passando. Eu me sensibilizo muito, assim, porque é meu público, né? Eu vejo os empresários, a grande maioria, em algum momento passa por esse problema. E ele tem que escolher entre pagar o tributo e pagar a folha e pagar o fornecedor. E, em regra, se escolhe pagar a folha e fornecedor, né? E como o Ramon falou... Para a empresa continuar viva, senão... e não é... Fecha, já mata. Aí não paga nem imposto nem ninguém. E empresas que são saudáveis, que passam por... fazem algum programa, um planejamento arrojado, ou tem alguma crise que é aleatória, que não tem controle, assim, do próprio setor ou do próprio país, né? E a empresa tem que optar e acaba adquirindo esse passivo tributário, e daí só tem que agir estrategicamente para poder honrar, para poder buscar a regularidade fiscal, porque muitas delas dependem no dia a dia da regularidade fiscal, para conseguir crédito no mercado, para às vezes faz licitação, e até para a imagem da empresa, né? Então Gabi, uma dúvida prática. Você comentou em um caso real de uma negociação em torno de 200 milhões. Mas existe um valor mínimo? Por exemplo, o empresário que está nos assistindo, ele tem lá 100 mil reais, tem 50 mil reais, tem 80 mil, ou tem que ter no mínimo 500, 1 milhão? Tem um valor mínimo, enfim? Não tem um valor mínimo. Que tem assim, na transação por adesão tem um valor máximo, que é 45 milhões. Então, até 45 milhões você consegue aderir pelo sistema. Por adesão, que é aquela que a gente tratou aqui. E a individual, na procuradoria, você tem que ter débito de no mínimo 10 milhões. Para fazer a transação individual, até existe 10. Uma individual simplificada, que é menos que isso, mas não tem os benefícios, porque na individual, além de você ter uma flexibilidade no plano de pagamento, no plano de recuperação fiscal, uma flexibilidade com as suas garantias, de liberar, de indicar o que vai garantir, o que não vai, o que vai deixar conscrito ou não, você pode usar crédito de prejuízo fiscal, né? Então, isso é muito relevante, porque... faz toda a diferença. Sim. Muito embora o crédito de prejuízo fiscal não é um negócio... Tem lá na legislação, você pode usar até 70%, mas é a critério da Procuradoria. E eles são muito rigorosos em aceitar ou não. Eles vão fazer essa comparação, se você precisa mesmo usar aquele crédito de prejuízo fiscal para pagar a dívida, e ele funciona como uma moeda de pagamento. Então, você aplica o desconto e sobre o saldo você aplica ainda o crédito de prejuízo fiscal. Que para as empresas, o que eu acho legítimo, né? Porque o crédito de prejuízo é um ativo da empresa, e o que eles entendem só é que se a empresa está no lucro presumido, eles têm uma restrição de incluir isso na transação. Vamos deixar isso bem claro para o pessoal poder entender um pouco melhor. O crédito de prejuízo fiscal é aquele prejuízo registrado lá na contabilidade, acumulado geralmente em decorrência de alguns anos de atividade, né? Então a empresa vem por alguns anos já com dificuldade financeira, vem apresentando prejuízo contábil, e esse prejuízo está lá registrado no balanço patrimonial. Esse prejuízo, em algum momento, em uma transação individual, pode ser utilizado como forma de, entre aspas, pagamento ou abatimento. Moeda de pagamento. Como moeda de pagamento. Ele pode ser abatido do saldo devedor daquele após a transação. Crédito prejuízo, Então, vamos supor, transacionei, a minha dívida estava em 10... Você falou em... então, vamos supor, a minha dívida estava em 15 e ficou em 10 milhões. A minha transação foi essa. Tá. E daí, a critério da Procuradoria, ela pode utilizar parte do teu prejuízo fiscal para abater desses 10 milhões. Isso. O máximo, a 70% ela consegue abater. Até 70% do prejuízo acumulado. Ou do débito? Do débito, né? Do débito? Então vamos supor que o teu prejuízo acumulado seja muito, muito expressivo, e eles aceitem receber até 70%, a tua dívida de 10 milhões poderia passar para 3 milhões. Principalmente para as pessoas que têm um belo débito tributário, porque geralmente o prejuízo vem acompanhado do débito tributário. Geralmente, na prática que a gente observa é que a pessoa deixou de pagar o tributo porque ele vem enfrentando prejuízo, né, nas suas operações. Em algum momento da história deixou, e aquele prejuízo é um ativo da empresa que ela vai carregando, né? Enquanto ela não utilizar, ela vai carregando. Então,
muito embora tenha essa resistência em aceitar o prejuízo, a gente já negociou com a Procuradoria, já usou o prejuízo, mas muitas vezes eles não deixam, em regra, usar Tudo. o 70%, não. Não, claro. Mas Uma tudo parte. isso é muito positivo, eu acho que é uma grande vantagem e tem contribuinte, tem cliente que já chegou no escritório, já tinha direito a desconto máximo no sistema, mas ele queria insistir porque a capacidade de pagamento dele demonstrava que ele precisaria usar o crédito prejuízo, então ele protocolou a transação individual só para tentar usar o crédito prejuízo. E aí a gente já enfrentou problema quando a empresa era do presumido, porque porque tudo assim, ó, na Procuradoria são regiões, né? Daí tudo depende. A nossa região aqui da 4ª região, ela que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ela é bem rigorosa. Então tende a não aceitar tanto, daí a gente já tem esse entendimento de que quando é do lucro presumido eles não aceitam. Mas tudo assim, é tudo negociação. É muito importante que da individual, que é mais encantador, é esse de poder, muito embora seja online a maioria das reuniões, porque cada um fica num lugar do Brasil, mas os procuradores, né, a gente tem esse olho no olho, assim, a gente consegue trazer, sensibilizar e mostrar que, ó... Explicar o caso. Esse é o caso real, né? Isso, muito bom. É dialogar, porque não vê como um número só, né? Sim. Não vê como não um papel, CNPJ ali, a pessoa mostra... com certeza deve ser bem diferente. São os empregos impactados que aquela empresa gera, a realidade, enfim. Mas relacionado a isso também de prejuízo fiscal, seria mais aplicado então ao lucro real, que tem uma contabilidade, tem a apuração lá no LALUR, enfim, toda registrada, que é onde a Procuradoria costuma... eu acho que o Simples Nacional nem faria sentido também, né? Não, né? Não. Utilizar alguma espécie de prejuízo ou algo do tipo, porque... Sei lá, difícil daí chegar acima de 10 milhões para ter uma transação individual no Simples Nacional. Não, e até porque eu imagino que a lógica, e na minha cabeça a lógica é a seguinte: por que se aplicaria exatamente ao lucro real? Porque aquilo, de certa forma, pode ser abatido do imposto de renda dele no futuro, né? Através da compensação lá do... Isso, é porque no real tu consegue usar e no prejuízo, no presumido não. E no presumido e no simples não faz sentido. Isso. Então, por isso que para mim faz até um pouco de sentido eles restringirem a aplicabilidade nesse viés, entendeu? Eu discordo, até porque é um ativo da empresa, né? Em algum momento ela teve esse prejuízo, né? Não teve o lucro e até para compor a base de cálculo... Esse prejuízo não comporia, não seria uma receita, então eu defendo... Tu defende a tese que até no presumido deveria usar, mas a Procuradoria, já vi artigo de procurador, nunca vi nenhum falando a favor, tá? Infelizmente, mas eu defenderia isso. Vamos lá, esse é o nosso trabalho. Mas, Gabi, em relação às transações individuais, que é ser negociado individualmente, não é tão comum, então, empresas do Simples aderirem a esse tipo de transação. Porque ela chegar num débito de 10 milhões, que é o valor mínimo... Não, eu nunca vi. É bem incomum. Eu acho que ela é bem própria para empresas de... média de maior porte. Isso. Mas é legal falar porque o papo de mini, mas é para quem quer ficar com grande. Certeza. Né? E tem bastante empresário que é grande também que acompanha a gente. E 10 milhões, só para eu entender, a individual é a partir de 10 milhões. 10 milhões é já a dívida excluída os descontos e tudo mais? Não, é tudo. É tudo. Se a dívida for de 10 milhões, ela pode sair lá do individual com uma dívida de 5. Mas ela tem que entrar com uma dívida de 10. Isso. Só para ficar bem claro. O passivo dela tem que ser 10, não só de total, principal. Pode ser juros, mútuo e tudo. Principal, mútuo e juros. E até eu falei ali do caminho do débito que sai da Receita e vai para a Procuradoria. Ele tem um acréscimo dos encargos nesse limbo que a gente falou, lembra? Que os encargos, ele tem 10% a mais no valor do tributo, então é mais um problema lá naquela questão do limbo, quando ele é inscrito, e mais 10% quando é executado. Podendo chegar, então, a 20% pelo fato de ir para a Procuradoria. 20% de encargo pelo fato de ir para a Procuradoria. Então quem está lá com uma dívida de 9 milhões, 9 milhões e 900, espera mais um pouquinho, dá um jeitinho para entrar no individual. É verdade. Exatamente. Pessoal, então a gente está se encaminhando para o final do episódio. Eu não sei se tem mais algum comentário que tu acha relevante fazer, Gabi, talvez uma mensagem final para o pessoal que está em casa sobre essa parte de transação. Eu acho que o episódio foi muito, muito interessante, rendeu bastante bate-papo e tenho certeza que o pessoal que está em casa vai aproveitar muito dessas informações. Eu deixo a palavra aberta para te fazer, enfim, o que você quiser em relação ao comentário das transações. Acho que a gente conseguiu conversar muito sobre o tema, não conseguiu esgotar. Eu posso ficar aqui dias e dias falando desse tema. É um tema que eu gosto muito e que mudou a minha carreira profissional. Assim, eu olho para ele todos os dias, tenho prazer em estudar, em vivenciar, em praticar.
E o que eu recomendo, assim, é realmente uma análise estratégica para quem enfrenta esse problema de ter um passivo tributário em algum momento. Eu recomendo uma análise estratégica conduzida por profissionais para realmente criar um plano em busca da conformidade fiscal, né? E isso não é querer vender o peixe, nada, mas é um conselho, assim, de amigo mesmo. Tenha um bom contador, um bom advogado e uma boa gestão da sua empresa, e quando enfrentar esse problema, tem solução. É difícil, né? Você vai precisar de especialistas para saber como conduzir esse problema, para mitigar os riscos ou para ter uma melhor saída. Mesmo quando você adere a uma transação por sistema, a minha recomendação é de que você tenha um profissional que seja assistida, porque tudo depende da estratégia, né? Tudo é muito importante. Então, é o que tu vê que dá certo e o que funciona, né? Exatamente. Quem tem experiência sempre tem, né? Sabe do detalhe, e isso é muito importante para o sucesso do negócio. Então, muito obrigada. Quero agradecer vocês todos, Aurino, Andrei, Ramon. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Parabéns pelo trabalho, pelo Papo de Mini. Sensacional. Acho que foi muito esclarecedor, assim, o papo, né? Eu agradeço a Gabi também por ter vindo aqui e ter esclarecido esse tema que eu tenho certeza que é a realidade de muitos empresários, né? É uma dificuldade, principalmente depois de a gente ter passado por uma pandemia, né? Agora a gente passa por uma crise econômica. Então, assim, tem muita gente que está precisando de ajuda e eu acredito que esse papo foi bem esclarecedor. Tem soluções, né? Tem oportunidades, tem estratégias, enfim. Tem como, mecanismos, né? como um todo. Então, esse episódio foi um agradecimento aos nossos patrocinadores também, a marca Spam, que para nós, o pão é sagrado. Ao pessoal da ID Mídias, para eles, vender não é sorte, é métrica. Perfeito, pessoal. Então a gente encaminhando para o final de mais um episódio. Ô Gabi, só deixa pra gente, por favor, o teu contato para quem que tá em casa, né, quiser te procurar nas redes sociais, enfim, se tu puder deixar aqui. Eu tô tanto no LinkedIn, Instagram, tem o site do escritório, eu trabalho lá na Menezes Niemburgo. É só me procurar, pode me mandar mensagem, a gente troca telefone. Então... Qual que é o teu Instagram, dizer pro pessoal, só pro pessoal poder Gabriela Bittencourt. Gabriela Bittencourt. Perfeito. Ramon, deixa teu contato aí pro pessoal também. O meu é @RamonJunks, Junks é JUNCKES. Andrei. O meu é Andrei com Y, P Santos. O meu é @aurino.martins. Esse foi o Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Antes de deixar fechar o vídeo aqui, deixa o like aí, faz inscrição no canal, façam sugestões, principalmente porque a gente depende de assuntos para que a gente consiga continuar o Papo de Mini, tá trazendo novos temas, novas pautas para que a gente esteja abordando e ajudando você que está assistindo o nosso canal, tá? Então até o próximo episódio, um grande abraço.